Fala galera, vamos começar aqui nosso Action Games Retro. Voltando então para a nossa saga Streets of Rage. Vamos com a parte 2 agora, em 2 players. Bom, após aquela primeira batalha, né, o personagem Adam foi sequestrado, né, e agora possuem 4 personagens para escolher. O Axel e a Blaze, que já conhecemos dos outros jogos, e agora inclui o Max, que é um lutador de luta livre, e ele é o mais forte, só que ele é lento. E o Skate, que é irmão do Adam, que tá indo ajudar a resgatar o irmão. Ele é mais fraco, mas ele é bem rápido. A trilha sonora continua marcante como sempre, né? Essa trilha sonora ainda sendo de Yuzo Koshiro e Motohiro Kawashima. Eles são uma dupla de compositores, né, que criaram essa trilha sonora que ainda é reverenciada. Eles se inspiraram em estilos musicais populares da época, como house, techno, break, beat. Essa música, Go Straight, que é da primeira fase, ela já se tornou um clássico, né? E tem Dreamer também, que é de outra fase. E essas trilhas sonoras são tão populares que até viraram vinil, foi lançado em vinil em alguns álbuns especiais também. Inclusive é possível até encontrar show ao vivo disso aí, eu já vi no YouTube mesmo. Os compositores, né, o Yuzo Koshiro, ele afirmou que ele buscou inspiração em artistas como o Prod e o Kraftwerk, né, criando um negócio que misturou elementos ocidentais e japoneses. Um negócio bacana também aqui que agora elas não são retas totalmente, elas descem um pouco, né, e varia um pouco a posição assim, do local. Vamos aqui para a segunda parte, né? Na verdade a segunda parte da primeira fase, né? Esse boteco aqui. Bem no final a gente encontra o Barbon, que é o chefão dessa fase. Ele era o barman lá, que ele estava preparando alguma coisa e saiu para quebrar o pau aqui fora, na chuva. Um negócio bacana agora que lançaram para o Streets of Rage 2 são esses golpes especiais. Não tem mais aquele carro que você apertava o botão e simplesmente caía uma bazucada no chefe ou no inimigo. Tem esses golpes especiais que, na verdade, eles até gastam a sua energia, então tem que usar com moderação. Bom, vamos agora para a segunda parte, a ponte. Já começa aqui com bastante grana, uma faca, e já começa a aparecer os caras. Se você perceber, são os mesmos personagens do jogo 1. Na verdade vai aparecer no 1, no 3 também, no 4. Essa parte das motos aqui é muito chata. Tem que chegar dando voadora neles, né? Então, o cara já agarrou a Blazer. Essa fase da ponte lembra a fase da ponte do primeiro jogo. Agora dentro do caminhão. Bom, como eu tava falando aqui, os personagens ainda têm suas exclusividades, né? O Axel, ele ganhou novos movimentos, incluindo o Grand Upper, que é aquele gancho de baixo para cima que ele dá, né? E se tornou uma marca registrada dele. A Blaze, que é uma personagem, ela era um ícone de personagem feminino na época. E apesar dela ser mais fraca do que o Axel, do que o Max, ela é mais rápida e precisa. Eu particularmente gostava de jogar com ela. A movimentação dela também é baseada em artes marciais. O Max Thunder, ele é um lutador de wrestling, ele luta livre. Só que ele é muito lento, então é difícil jogar com ele. E o Skate, ele é rápido, ele tem uns golpes bem rápidos mesmo, só que são bem fracos. Então é outro que tem que ter habilidade também para jogar com ele.
Aí vamos aqui pro chefão Jet. Outra novidade também dessa franquia. Os inimigos usam jetpack, também uma coisa que ficou bem legal. A inteligência artificial dessa época, no caso ali, né? Faz com que o inimigo seja imprevisível. Então, que nem esse jet, ele tá indo pra cima, pra baixo, você não sabe quando ele vai chutar, quem que ele vai pegar, né? Então isso é um negócio bem bacana. Fica bem esperto aqui. Tá vendo? Ele dá um golpe vindo por trás e outro golpe dele também. Agarra, vai lá, joga. Ó, agora um problema a gente se atrapalhando aqui. Isso é outra coisa também que tinha que tomar muito cuidado, não pode ficar muito perto. Então o pessoal às vezes combinava, ó, você fica na frente, outro fica mais pra trás, um fica em cima da tela, outro embaixo. Justamente para não acontecer esse problema. Na fase 3, essa música é da hora, hein? Um parque de diversão. Tem uns caras com uns canos aqui, ó. O Axel deu uma vacilada. Os personagens estão maiores também do que no primeiro jogo. Bem mais vistosos. Também esse aqui agora tem... O primeiro jogo era 8 MB, esse aqui é 16 MB, o dobro. Então tem muito mais detalhes, muito mais qualidade, né? Olha esses fliperamas aqui. Ele tá escrito Bare Knuckle, que é o Streets of Rage 1. E fizeram uma marca ali. Vamos aqui para a parte dos piratas. Esse golpe da Blaze é muito satisfatório quando você pega vários. Apareceram uns caras novos aqui nesse Suzaku aqui. Tem esses tipo esse Hadouken aqui, ó. Tem que ficar esperto e ainda se tapa na cara. Agora vamos lá pro navio. Navio pirata. Ó, sempre tem que tentar andar longe um do outro. Ó, uma vidinha. Agora começam a aparecer os ninjas também. Esses ninjas dão trabalho, hein? Ó, eles vêm girando, eles são muito rápidos. Engraçado que na versão americana veio com o nome de ninja e a versão japonesa veio com o nome de Yamato, uns nomes assim. Vamos voltar aqui para o parque e entrar em direção à Casa do Terror. Essa Casa do Terror é bem interessante. Vamos ver por quê. O cenário lembra muito Alien, o Oitavo Passageiro. Inclusive esses ovinhos aqui que o Axel acabou de explodir aqui. Tem um alien desenhado no meio. Os inimigos surgem do nada aqui embaixo. Parece frente e atrás. Aí essa cabeçona aqui, ó, um subchefe aqui, ó. O chato é isso, às vezes você não sabe pra onde você tem que chutar ou bater, se ele tá em cima, embaixo, aí acaba tomando golpe, ó. Tomando de novo. O Axel meteu a bicuda, foi lá pro espaço. Nossa, esse chefe é um pé no saco também. Ele lembra o Blanca, né, do Street Fighter. Ele faz muito, ele vem girando. Ó.
Porque ele é muito rápido. Pra você pegar ele tem que ser com uns golpes especiais, né? Esse facão da Blaze aqui que ela gira pra trás pega bem, ó. Ele desvia de alguns golpes. Aí, finalizando. Já era. Vamos para a quarta fase. Essa quarta aqui é no estádio de beisebol. Sega Stadium, já colocaram até o nome da Sega ali. Outra música muito legal também. Esse cara da faquinha aqui de novo vai encher o saco, que nem no primeiro jogo. O cano busca de longe, tem umas coisas bacanas aqui, igual no primeiro, ele sempre é satisfatório acertar, eles arranca bastante energia, né? Agora vamos entrar no estádio mesmo. A treta continua na arena de beisebol. E aqui tem um macetinho pra ele. A parte da história. Esses gordinhos aqui, nossa, dão um trabalho que nem no primeiro jogo. Vem soltando fogo também, vem dando tapa. Difícil escapar deles, né? Tem que aproveitar o momento que ele dá uma risadinha pra acertar ele. O Axel sentando no cacete nele. Olha lá. Bom, eles são menos difíceis do que no primeiro jogo, né? É um elevador secreto, bem no meio do estádio. Legal que esse elevador aqui ele vai descendo e vai aumentando a velocidade. E os inimigos vão caindo do teto aqui, só que a gente tem que ficar bem esperto. O ideal era ficar um de um lado, outro do outro, quando jogava de 2 players. Aqui vem se dar uma adiantada. Vamos em direção ao boss desta fase. A energia do Axel, presta atenção. Tá quase morrendo, né? Já chega tomando porrada. Se não pega aquele franguinho ali. Tem que ficar esperto. Esse cara aqui é igual do primeiro jogo, só que aqui ele tá muito mais forte. Esse Abaded aqui, ele foi inspirado em lutadores de luta livre na época, que era bem popular também. Outro macete, quando você é jogado, igual no primeiro jogo, quando é agarrado, você aperta o botão de pulo e segura pra cima, aí você cai em pé. Também não é bom ficar na linha dele, ó, subindo e descendo. Já era, vamos pra quinta fase. Estamos de novo no barco, como se fosse no primeiro jogo. Lembra que a fase do barco era uma fase difícil? Pois é, aqui também não é tão fácil. Já começa dentro do barco aqui. Até subir na parte de cima dele. Legal que tem alguns andares aqui, então vai passando por esses andares. Olha o gordinho de novo. Ele vem com uma barra azul ainda. Você tem que acabar com a azul para chegar na amarela. Outro cara que começa a aparecer nessa fase aqui são esses lutadores de Muay Thai aqui. Olha quem voltou também.
que agora vem com o nome de Wayne. Então os boss começam a aparecer de novo, só que com outros nomes, né? E tá no meio do jogo, né? É um tipo de sub-boss, uma coisa bem mais fácil assim, do que o chefe. E acertou. Por acaso, olha o Jet voltando de novo. Agora tá com o nome de Mac. É tudo nome voltado pra alguma coisa. Jet, Mac. Tem vários nomes. Vai aparecer de novo ainda. Olha a quantidade de inimigos que vem aparecendo. Acho que é porque tá em 2 jogadores. Essas bombinhas que tinha que ficar esperto. Hein? O boss não aparece, aí você já começa a ficar preocupado. O que tá vindo pra frente? Aí você só vê o gordinho lá dando risada. Mas na verdade é um cara um pouco mais chato. Acho que um dos mais chatos aqui do Streets of Rage 2. O nível de dificuldade. Ó, a energia do Axel de novo. Se ele não pega o frango, ia tomar umas cabeçadas. Esse chefe é muito rápido. Ele desvia dos seus golpes, ele dá voadora. Ele gruda, olha lá. É muito rápido. Chega dando voador que você não sabe pra onde ele tá indo. Só que você pega, aí você senta o braço nele. Tem tipo um Shoryuken também, ele dá aqui, ó. Nossa, tá acabando com a energia de todo mundo aqui, ó. Aí pegou na sorte. Você vê que muitos golpes foram inspirados em Street Fighter. O Axel tem alguns personagens também. Então foram influências uns para os outros, né? Assim como o Final Fight também foi uma influência para criar o próprio Streets of Rage, né? Beleza. Bom, depois do barco, a fase da praia. Igual no Streets of Rage 1 também tinha a fase da praia. Porque aqui tá diferente, tá mais azul. A outra era à noite. Coisas que a gente encontra em praia, como ninjas. Aqui de novo. Esses ninjas chatos. O Axel ainda não aprendeu a cair de pé. Olha lá. Mas no final da praia ele enfrenta 3 lutadores de Muay Thai. O nome deles, né? Condor, Paizão e Falcon. Tá cercado. Então vamos adentrar a floresta, continuação da fase. A energia de novo. Então, quase tomou um golpe nas costas. Não tomou ainda. Também eles continuam com os mesmos golpes de jogar para trás, arremessar. Bacana, mostrou uma evolução na criação dos golpes e esse daqui que não tiveram, né, do primeiro. Aí voltaram aquelas motos chatas, né, que você tinha que arrancar os caras na voadora. Só que agora vem um monte. Então apareceu uma frutinha de última hora aqui. Enfrentando as 2 moçoidas de novo.
Esses motoqueiros, eles tinham uma energia pequena, mas eles davam trabalho, eles são muito rápidos. Vamos lá pro chefão de novo. E olha quem vai aparecer agora. A surpresa da galera. Mais uma vez. Agora ele veio com o nome de Solter. E o Jet também veio para completar a festa aqui. Se um já era difícil, imagina os dois. Jet com o nome de Stealth agora. Se conseguisse agarrar ele, nossa, isso é uma maravilha pra jogar no chão. Aí o Axel conseguiu finalizar o Solter. Bom, chegando perto do final aqui, você vê que muitas fases lembram do Streets of Rage 1. Essa aqui é uma fábrica também que tinha lá na... acho que era a 6ª fase ou 5ª fase no primeiro jogo também. Bem parecido. No final da fase ia pro elevador. Também sempre tem um elevador, né? Esse aqui já é bem mais punk também, que vem muita gente. Vários subchefes aparecem. Legal que o elevador é em diagonal, né? Mais ninjas aparecendo. E depois o elevador começa a subir na vertical, ó, né? Muito legal. Ele quebra, não para. Porque nessa gameplay nossa resumida aqui a gente não mostrou, mas aparece vários. O Jet aparece de novo aqui. E os chefes dessa fase aqui. 2 robôs, negócio diferente também. Molécula e partícula. Duro que você nunca sabe o que ele vai fazer. Se ele vai girar alguma coisa, se ele vai arremessar essa bola de espinho. Para de frente para ele, ou às vezes eles atiram também. O Axel conseguiu resolver aqui, hein? Tinha outro esquema também. A partir do momento que você derrota um, tem que sair de perto que eles explodem. Acabei de falar. Só que explode muito rápido. Não dá nem tempo. A Blaze já apareceu caída já. É isso aí, chegando na última fase. Essa música aqui é espetacular. E volta o robozinho. Essa música aparece na abertura também do jogo. Como se já não fosse difícil, olha quem aparece. Bear Jr. Filho do outro, parece. Só que ele tá um pouco mais fácil. Bom, talvez cedo, né? Mas parece que é mais fácil você derrotar esses mini boss que vão aparecendo. Que nem no primeiro jogo,
Você ia enfrentando todos os chefes na última fase. Aqui é a mesma coisa, porém nesse elevador. Ó, o Barbon já aparece de novo, agora tá com o nome de Vulture. Reza a lenda que esse personagem foi inspirado no Dolph Lundgren na época. Apesar de eu não achar muita semelhança, não. Ó, o Zanza agora vem com o nome de Nail. E pra variar, lutador de luta livre de novo. Agora vem com o nome de Kusano. E chegando lá em cima, temos de cara com Mr. X. Só que agora você percebe que ele tem um capanga, um braço direito dele ali. Diferente do primeiro jogo, esse aqui não tem as escolhas pra você se juntar a ele. Bora lá enfrentar o Shiva. Shiva era um oponente difícil também, rápido. Tem os golpes especiais dele. Olha lá. Você começa a bater ele, corta o seu golpe no meio. Tem que ficar bem esperto com ele. Aê. Agora para o Mr. X. Mesmo esquema do primeiro jogo. Ele é rápido, bate também com o cabo da metralhadora. A vantagem é que a gente tem esses golpes especiais aqui agora, que no outro não dava para chamar o carro para ajudar. Agora facilitou muito. Será que a Blaze vai morrer? Ah, morreu. Bom que o Axel resolveu a parada. Aê! Finalizando a última fase agora. Só curtir o final. E é isso aí, galera. Finalizando aqui nossa segunda parte da saga Streets of Rage, considerado um dos melhores jogos da sua época, Streets of Rage 2. Muito sucesso, vendeu milhares de cópias e um dos mais legais.
Obrigado pela participação de quem chegou até aqui. E vamos nos preparar para a terceira parte. Streets of Rage 3. Obrigado, galera. Deixa o like e vamos compartilhar com o povo que jogou dessa época. Valeu!